tua mão e dar glórias ao Senhor e louvar a Ele. Aleluia! Ele merece a honra. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Lucas 7, 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Abra sua Bíblia comigo agora em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lá no Velho Testamento, depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o 24. Quem encontrou, diga amém. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao poder, ao grande amor do Senhor, e que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Podemos assentar. Queridos, nós lemos a palavra de Deus, um acontecimento muito importante que Jesus deixou registrado. E Jesus saía de um lugar, se você for ler o capítulo 7, desde o começo, Jesus estava saindo de um lugar onde tinha passado o centurião. O acontecimento que teve com o centurião, dele ter fé, e aquele milagre aconteceu com o servo. E depois disso, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Chegando nessa cidade, Jesus estava ali com os seus discípulos. Nós acabamos de ler que a palavra diz que Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão. E Jesus e essa grande multidão e os seus discípulos encontraram na porta da cidade, ou seja, na entrada da cidade, uma mulher com também uma grande multidão. Só que aquela multidão que acompanhava aquela mulher era uma multidão que havia sido e estava sendo acompanhada de um enterro, de um velório. Porque o único filho daquela mulher, que também já era viúva, o único filho que ela tinha, além de ser viúva, era só aquele filho, estava morto. E aquela multidão ia acompanhando aquela mulher. Nós não sabemos qual o motivo daquela multidão estar ali, se era somente por aquela mulher ou se era por aquele jovem. Mas se ela tinha uma multidão com ela, era sinal que ela era conhecida naquela cidade, ou aquele jovem era conhecido naquela cidade. E a Bíblia diz que aquele encontro acontece
na porta da cidade, na entrada daquela cidade. Jesus vê aquela mulher, vê aquela multidão, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Quando aquela mulher já ia caminhando para aquele lugar, nós sabemos que nenhuma das duas multidões poderia resolver o problema daquela mulher. Porque ela estava carregando com ela uma dor que quem é mãe aqui deve saber o que é perder um filho, né? Quem já é mãe e perdeu um filho sabe o que é isso. Ou uma mãe nem consegue imaginar o que é perder o próprio filho. E a Bíblia diz que aquela mulher ia carregando a sua dor, carregando aquele momento de morte. Nós sabemos que o momento de morte não é fácil, de luto não é fácil, é um momento de tristeza, de angústia profunda, de dor, por perder alguém. E alguém daquela mulher que era muito próximo a ela, que era o seu filho. Existem dores, queridos, que nós sabemos que por mais que os nossos amigos estejam conosco, por mais que aqueles que nos amam, com certeza aquela mulher era muito amada naquela cidade, ou aquele jovem, porque uma multidão está naquele enterro, é sinal que alguém ali era muito amado. Né? Tem um pastor lá em BH, que ele também já faleceu, e ele dizia, se você quer ver o quanto a pessoa é conhecida, ou às vezes o quanto a pessoa é amado, é você ir no velório dela e ver o número de pessoas que acompanham aquele velório. Né? Às vezes, quando a pessoa é muito amada, é uma multidão de pessoas acompanha aquela pessoa. Então, mas aquela multidão não poderia resolver o problema daquela mulher. E muito menos a multidão, nem os discípulos que estavam com Jesus. Ah, pastor, então para que resolveu esse encontro? Resolveu esse encontro porque Jesus estava no meio das duas multidões. Ele estava no meio de todas as duas. E aquela mulher, no seu sofrimento, na sua dor, ali carregando tudo que ela tinha, que era o mais precioso que ela tinha, que era o filho, porque o marido já tinha morrido. E com ela ia morrendo também a esperança de uma vida melhor. Todos nós sabemos que quem passa por dores profundas, angústias profundas, carrega consigo a falta de esperança. Para ela não havia mais esperança, porque ela já tinha perdido o marido. E agora o seu único filho. Queridos, mas nós temos um Deus, um Jesus que é poderoso, um Jesus que é maravilhoso e que se compadece dos seus. Quando Jesus olhou para aquela mulher e ele se compadeceu dela, ele não estava só se compadecendo dela. Jesus, a sua natureza divina, já estava mostrando que ele iria se compadecer de todos nós. Porque Jesus se compadece de nós. Amém? E a Bíblia diz que aquela mulher ia chorando e Jesus, ao vê-la, o versículo 13 fala, lá no versículo 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Jesus te vê e nos vê o tempo todo. A Bíblia não fala que aquela mulher viu Jesus. A Bíblia fala que Jesus viu aquela mulher. E Jesus está te vendo, querido. Jesus vê as suas dores. Ah, pastor, eu não estou sentindo dor nenhuma. Mas use essa palavra quando a dor chegar. Porque os momentos bons, eles vêm e vão. Os momentos ruins vêm e vão. Tudo na vida passa. Somente a palavra do Senhor permanece para sempre. Então lembre-se disso. Se você carrega uma dor profunda no seu ser, que você não pode explicar por ninguém, ninguém pode te ajudar, saiba que nessa manhã existe alguém que pode te ajudar e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, e ele é poderoso para fazer e ver a sua dor. A Bíblia não diz se aquela mulher conhecia Jesus. A Bíblia não diz se aquela multidão que estava com aquela mulher conhecia Jesus. Mas nós conhecemos um Jesus que é poderoso para fazer o seu choro cessar, mesmo diante de uma multidão. Amém? Deus pode fazer o nosso choro cessar, mesmo diante de uma multidão. Mesmo que numerosas pessoas, grandes pessoas, milhares de pessoas vejam o nosso choro e nós ainda não vejamos o Senhor em todas as situações. Deus está nos vendo. Amém?
A circunstância, queridos, de dores, às vezes trazem a nós uma cegueira e nós não conseguimos, às vezes, ver o Senhor no meio da dor. É assim ou não é? Lembra aí de alguma coisa, uma dor que você passou e nessa hora, a primeira coisa que você fez foi ver o Senhor? Não, na primeira hora é o quê? Às vezes, nos primeiros segundos, o desespero. Deus, o que eu vou fazer, Senhor, e agora? Como isso vai se resolver? O que vai acontecer depois disso? Nós pensamos tudo isso de uma vez só em frações de segundos. Mas a Bíblia diz que Jesus não dorme. O Senhor não cochila, porque enquanto você está dormindo, Ele cuida de nós. O Senhor vela por nós. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela, se compadeceu dela. E quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele falou com ela, não chores. Tem situações, querido, na nossa vida, que você fala assim, Deus, como eu não vou chorar? É impossível você dizer para uma mulher que é viúva, que tinha acabado de perder seu único filho, dizer para ela, não chore. A primeira coisa que às vezes nós iríamos fazer com aquela mulher é falar o quê? Chora mesmo, querida, desabafa, né? Você precisa chorar, olha o que aconteceu com você. Mas a primeira coisa que Jesus falou para ela, não chore. Porque o choro daquela mulher estava prestes a acabar e a cessar. Só que ela não sabia disso. Tem coisas, querido, na sua vida que está prestes a acontecer. Tem coisas na nossa vida que está prestes a acontecer, a se resolver. E ainda nós estamos chorando. E lamentando por isso. Ah, pastora, mas não é normal chorar. É normal chorar. Mas quando nós não vemos o Senhor, a única coisa que nós conseguimos fazer é lamentar e chorar. Ah, mas o ser humano não pode. Pode, claro. Isso é natural. Se existe dor, existe choro. Mas quando Jesus liberou essa palavra para ela, não chores, era o sinal que a bênção do Senhor, a vitória de Deus e a esperança de Jesus já tinha chegado naquele lugar. Porque Jesus disse para ela, não chore. E no versículo 14, ele se aproxima daquilo que era a morte daquela mulher. Ele se aproximou daquilo que era a morte para ela, que era o seu único filho. E Jesus tocou naquilo que era a morte, porque Ele é a própria vida. Amém? Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 11, abre lá comigo. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus estava falando para Marta ali e Maria na ressurreição de Lázaro. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, querido, não suporta ver a morte, porque Ele venceu a morte. E Ele tocou naquilo que era a morte daquela mulher. Ele tocou naquilo que era a destruição daquela mulher. Eu não sei o quanto você tem lutado, o quanto você tem passado diante do Senhor as suas provações, mas Deus é poderoso para tocar naquilo que morreu. Seja os seus sonhos, seja a sua família, seja a sua casa, seja aquilo que você planejou. Jesus é poderoso para tocar naquilo que é morte. Ninguém, querido, quer ficar tocando naquilo que é morte, porque morte traz angústia, traz tristeza. A morte muitas vezes é símbolo de angústia profunda, de perda. Jesus é poderoso para tocar naquilo que há perda em nós. Naquilo que nós perdemos, naquilo que às vezes morreu dentro de nós, seja a sua vida ministerial, espiritual, seja os seus sonhos, em qualquer área da nossa vida, Ele é poderoso para tocar e trazer ressurreição, porque Ele é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá.
Ah, pastor, então eu nunca vou morrer. Se você estiver em Cristo, você pode passar por um período de morte, né? Carnal, mas nunca morrerá porque nós teremos a vida eterna, se nós estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus mandou aquela morte parar, Ele mandou aquele caixão parar, aquelas pessoas que carregavam aquele símbolo de morte parar, o corpo daquele jovem. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele, Jesus liberou uma ordem. Liberou uma outra palavra. E ele disse diretamente essa ordem para o jovem. Ele não disse para a mãe, olha mãe, o seu filho vai acabar de viver. Não, ele disse exatamente para aquele momento, para aquele jovem e para aquilo que estava morto. A ordem de Deus, querido, é específica. Saiba, entenda isso, que quando Deus der uma ordem, Ele é absoluto na sua ordem. A palavra de Deus, quando é liberada, a ordem de Deus, quando é liberada nos céus, ela cumpre a sua vontade. Ela cumpre o querer do Senhor, porque Ele é absoluto e reina sobre todas as coisas. Há um salmo que diz que a voz do Senhor é tão poderosa que ela troveja nos céus. Ela faz o deserto estremecer. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, ela retorce as árvores, ela despe uma floresta. Imagine a voz do Senhor, querido, despindo uma floresta inteira. Essa é a voz do seu Deus poderoso, nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor se assentou soberano, há um salmo que diz isso, o Senhor sentou-se soberano sobre o dilúvio. Porque Ele reina sobre toda tempestade, querido, sobre todo vendaval, o Senhor reina. E a ordem dele foi específica para aquele jovem, e ele falou para o jovem, olha só, jovem, eu lhe digo. Quem, querido, vai falar para o morto, eu lhe digo? Você tem coragem de chegar diante de um caixão e dizer, morto, eu lhe digo? Às vezes, querido, nós não temos força e aquilo que não é para nós fazermos é o Senhor que vai fazer. Nós precisamos crer e confiar nele. Imagina o coração daquela mulher, querido, olhando para Jesus e Jesus olhando para o filho dela e dando uma ordem para aquilo que estava morto. Ah, pastora, mas foi muito rápido, mas para aquela mulher não foi, porque só ela entendia a sua própria dor. E Jesus sabia qual era a dor daquela mulher. A multidão não podia entender, os amigos não podiam compreender, por mais que eles quisessem. Ainda assim, eles não conseguiam sentir o que aquela mulher sentia. Mas Jesus sentia porque Ele se compadeceu dela e Ele se compadeceu de nós. Ele é a ressurreição na nossa vida. E Ele disse àquele jovem, jovem, levante-se. E a Bíblia diz, querido, que aquele jovem levantou da morte. Aquele jovem ressuscitou e a Bíblia diz que ele sentou e começou a falar. Imagine a experiência maravilhosa que aquele jovem teve de se levantar. De repente estava morto, eu não sei por onde ele passou, porque ninguém aqui nunca morreu e ressuscitou. Já alguém aqui já morreu e ressuscitou? Se já, levanta a mão que eu vou te perguntar como é que é a experiência de morrer e ressuscitar, porque eu quero saber. Mas deve ser um negócio bem louco, porque morrer, de repente está lá na glória, eu não sei onde ele estava, né? Se estava ou não, e do nada ele passar por outro processo e entrar dentro do corpo de novo. Porque a alma dele obedeceu a uma ordem. Quando Deus, querido, liberar uma palavra à sua alma, o nosso ser obedece à palavra de Deus. Se Deus liberou a palavra e essa palavra já está liberada, porque nós temos a palavra de Deus. O que está na sua mão? É a Bíblia? Então é a palavra de Deus e a ordem de Deus já foi liberada, porque a palavra de Deus está na sua mão. Amém? Basta você crer e confiar que essa ordem já é para você. E a Bíblia diz que aquele jovem começou a sentar e começou a falar e Jesus devolveu àquela mulher o seu filho. Tudo que Jesus, querido, pega para ele fazer, pega para ele dar ordem, dominar, ele devolve de forma sobrenatural. Tudo aquilo que Jesus traz vida, volta de forma sobrenatural para você. Volta muito melhor do que foi. Então entregue ao Senhor o seu caminho, confia nele e o mais Ele fará por você. Creia nisso, meu amado. Pare de ouvir a multidão. Ah, aquela mulher estava errada de ouvir o consolo das pessoas que estavam com ela? Não. Mas no meio da multidão existia alguém que é mais poderoso do que todos, que era Jesus.
Aquela mulher, em momento algum, questionou Jesus. Eu não vou chorar mais. Aquela mulher ficou perplexa diante do que Deus fez. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados com o que Jesus havia feito. Houve grande temor e uma coisa muito importante aconteceu depois. Versículo 17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A história daquele jovem virou um testemunho do milagre de Cristo Jesus. Deus já estava fazendo ali, Jesus já estava fazendo ali aquilo que Ele já iria fazer por nós, que era morrer e ressuscitar, trazer a ressurreição na nossa vida. Aquele jovem, querido, se tornou um milagre maravilhoso diante de uma multidão, não por si próprio, mas daquilo que Deus é poderoso para fazer. Ele se tornou um testemunho porque grande multidão de pessoas viram aquilo que Jesus havia feito, tanto os seus discípulos, que não tinha nada a ver com a história, que nem conheciam aquela mulher e nem esperavam aquela mulher naquela porta, e tanto aqueles que também choravam com aquela mulher. E a Bíblia diz que essas notícias se espalharam. E como essas notícias se espalharam? Com o testemunho daquele jovem. Quem contou, querido, para as pessoas que aquele jovem havia ressuscitado? Provavelmente as multidões. Provavelmente também aquele jovem. A importância, querido, de testemunhar a alguém aquilo que Deus fez em você. Você sabia que quando nós testemunhamos o que Deus faz, nós trazemos a glória para o Senhor. Nós devolvemos a glória para o Senhor. Porque não foi nós que fizemos, foi o Senhor. Pastor, eu não posso contar, porque aí eu vou me orgulhar, eu vou, me engrandecer. Não foi você que fez, foi o Senhor. Nós não podemos sair por aí contando a ajuda que às vezes nós damos a alguém. Se você ajuda alguém financeiramente, ou se você dá uma cesta básica, você não tem que sair tocando trombeta por aquilo que você fez, que nós fizemos. Isso é nós que fazemos, é ou não é? Você ajudar alguém socialmente. Mas aquilo que é milagre que o Senhor faz em nós temos que contar, porque não foi você que fez, foi o Senhor. E a Bíblia diz que o maior milagre já foi feito aonde? Em nós, que é a salvação. Nós precisamos, queridos, ser testemunhas para outras vidas e trazer esperança ao coração delas. A Bíblia diz que o maior milagre que nós podemos ser é nos tornarmos filhos de Deus. Então testemunhe isso às pessoas, conte isso às pessoas, que Jesus morreu por você, que Jesus morreu por nós. Quando você conta e testemunha alguém, você traz esperança ao coração de alguém. Quando você conta isso para as pessoas, ou quando você lembra do que Deus fez em você, você traz esperança a si mesmo e ao coração de alguém. Quando nós lemos lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que Jesus levou para aquela mulher, querido, foi esperança. Esperança de um futuro melhor, esperança de uma vida melhor, porque tudo que aquela mulher tinha planejado, de descendência e de futuro familiar, havia acabado ali. Porque era o seu único filho, provavelmente ela não teria mais filhos, e provavelmente a sua descendência se encerraria ali. A sua história acabaria ali. Mas Jesus levou esperança para aquela mulher. Leve, querida, esperança para as pessoas, traga a esperança do Senhor a você mesmo. Se você está desanimado ministerialmente, espiritualmente, em qualquer área da sua vida, lembre-se do que Jesus já fez por você. Pastora, todo mundo ficou maravilhado, ficaram, mas com o passar dos anos, será que aquela esperança daquele jovem acabou? Será que a esperança daquela multidão acabou? Pelo que a Bíblia diz, eu creio que não. Porque aquela notícia se espalhou por todas as regiões daquele lugar. Então, querido, traga esperança às pessoas, traga esperança ao seu coração, porque Deus é fiel. Ao salmo que nas Lamentações nós lemos, o Senhor, o seu amor, Ele está dentro de nós. O Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Há um salmo que diz, Salmo 42, abre lá comigo, Salmo 42, versículo 4. Salmo 42, versículo 4.
Salmo 42, versículo 4 e 5. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir em multidão conduzido à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Diga isso, querido, para você mesmo, quando você estiver angustiado, passando por momentos difíceis, seja em qualquer área. Todos nós, se eu for perguntar aqui, todos nós passamos por momentos difíceis, porque ninguém aqui transformou em anjo, já? Alguém aqui é anjo, que não sente dor, não sofre, não tem luta nenhuma. Se não existe luta nenhuma na nossa vida, alguma coisa errada conosco. Seja pequenas ou grandes, não estou falando dimensão das lutas, mas todos nós aqui passamos por dificuldades e lutas na nossa vida. Elas nos fazem crescer, são importantes para nós. Mas quando ela começar a aumentar e a proporção dela ficar gigante, ficar maior, e a sua alma começar a ficar ansiosa. O mal dos séculos, diz alguns pesquisadores, que daqui para frente, o mal do século será a ansiedade. Ansiedade porque todo mundo quer tudo muito rápido e tem que acontecer logo, o sofrimento tem que acabar logo, ninguém pode sofrer. Quando essa ansiedade, querido, bater em você, você diz para a sua alma, conversa com você mesmo. Por que está assim, ó minha alma? Espera em Deus, espera no Senhor, Ele é o meu auxílio, Ele é a minha esperança, Ele é o meu Deus. Querido, Jesus ressuscitar um morto é uma coisa maravilhosa, é poderoso demais. Mas muito mais do que isso, Jesus já fez em nós e através de nós. Muito mais do que isso, Jesus já fez em você, é trazer vida e vida eterna, querido. Para com essa comparação. Tem pessoas que têm mania de comparar a sua vida com as dos outros. Não compare a sua vida. Você tem uma vida com Cristo Jesus. É a sua vida com o Senhor. Você quiser viver infeliz, é querer comparar a sua vida com a dos outros. Ah, mas fulano já tem o que eu queria ter. Por que eu não tenho? Você tem uma impressão digital, não tem? O fulano tem outro. Deus nos fez únicos, você é único para o Senhor, você é importante para Jesus. Jesus se compadece de nós, querido, Ele se move em compaixão ao nosso favor. Creia nisso, Mateus 5 fala no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. O Senhor tem consolo para você, amém? O Senhor tem consolo para a nossa dor, e quando ela chegar, lembre-se disso. Traga isso à sua memória, porque nós não podemos, querido, nos entregar à nossa incredulidade. Porque falta de fé, todos nós às vezes temos. Às vezes vacilamos em não crer. Mas no mesmo momento nós começamos a nos endireitar e dizer, Senhor, eu creio no Senhor, porque a minha esperança está no Senhor. Creia, querido, que Deus é poderoso para te curar. Ah, pastora, mas se Ele não quiser, continue crendo. Deus disse que não ia te curar. Ele falou para você que não ia resolver essa situação. Ele falou para você que Ele não tem poder para fazer. O que a palavra dele diz é que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Jesus que morreu na cruz e Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o Senhor levou. Tudo, querido, que nós precisávamos para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus, Ele nos deu. Ele fez por nós e nós nos tornamos filhos de Deus. Existem muitos filhos de Deus vivendo como se não fossem filhos de Deus. Você que é filho, você tem coragem de chegar perto do seu pai e pedir algo para ele? Ou a sua mãe? Uma criança, vamos colocar uma criança, que ainda é pequena e precisa da ajuda dos seus pais. A primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Chegar perto dos pais e pedir. Ah, não vou falar com Deus, eu mesmo vou resolver sozinho. Vai quebrar a cara. Não tenta resolver nada sozinho.
Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para todas as coisas, em todo o tempo. Nós precisamos da direção dEle, da orientação dEle, da esperança e da vida dEle dentro de nós. Permita, querido, que essa vida entre dentro de você e você seja transformado. Permita que Jesus mude a sua história, permita que Ele mude a nossa história. Você precisa deixar, você precisa querer, porque Ele está nos vendo. Jesus está te vendo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Com seus olhos fechados. Se você crê que Deus é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que aproximam-se do Senhor precisam crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, a sua intensidade dentro do seu ser, Deus é poderoso para trazer respostas. Por mais que você não veja, por mais que você chore, por mais que nós venhamos clamar e às vezes ainda a resposta não chegar, Deus está te vendo. Jesus está te vendo, querido, creia nisso, entenda isso, viva isso, nós precisamos viver isso, que Jesus está te vendo. Jesus te vê, querido, em todo o tempo. Jesus te vendo dentro do seu carro. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo dentro da sua sala de aula. Jesus está te vendo. Será que Deus está me vendo quando eu saio de casa? Deus está te vendo. Será que Deus me vê dentro do meu carro chorando? Deus está te vendo. Jesus, querido, está te vendo. Será que Deus vê o meu filho? Jesus está vendo o seu filho. Será que Jesus vê a minha família? Ele está vendo a sua família. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, meu amado. E quando Deus vê, Ele se compadece. E a Bíblia diz que Ele libera a palavra ao seu respeito. Jesus já liberou palavra, querido, ao seu respeito. Então tome posse dessa palavra. Será que você pode começar a glorificar o Senhor e a lembrar o quanto o Senhor é bom para você, o quanto Ele é fiel para você e o quanto você pode levar dessa bondade às pessoas e o quanto a esperança do Senhor pode renascer dentro de você e o quanto Ele pode trazer vida e o quanto Ele pode trazer uma nova história no seu ser. Ah, pastora, mas já morreu. Não importa. Eu sou a ressurreição, minha vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, ainda que seja morto, viverá. Não importa, querido. Há rios do Senhor aqui neste lugar, nesta manhã. E os rios do Senhor vão trazer vida às suas raízes. Deus vai trazer vida às suas raízes, aos seus sonhos, porque Ele vai tocar naquilo que está morto. Então abra o seu coração e comece a dizer: Senhor, pode tocar. Toca em mim, Senhor, toca na minha vida, toca nos meus sonhos, toca na minha alma. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu sei que os seus olhos, ó Deus, estão erguidos nessa manhã, Pai, para cada vida que está neste lugar. Nós podemos dizer à nossa alma: alegra-te, ó alma, alegra-te, ó minha alma, espera em Deus, confia em Deus. Eu estou louvando ao Senhor, eu não o louvarei, eu já estou louvando a Ele, eu já estou adorando a Ele, eu já estou crendo nele, porque eu não vejo a multidão como morte, eu não vejo a multidão somente como consoladora. Ela será testemunho do meu milagre, ela será testemunho e ainda vai espalhar aquilo que Deus fez em mim e através de mim. Ah, Senhor, todos aqueles que veem o nosso choro, ó Deus, verá também o nosso milagre, porque o Senhor é poderoso para ressuscitar e trazer vida aquilo que estava morto. Deus, em nome de Jesus, como o Senhor olhou para aquela mulher, aquela viúva de Naim, Senhor, olha, meu Deus, no nome de Jesus, para cada vida aqui nessa manhã, traga, Jesus, aquilo que Tu és. O Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida, o Senhor é a vida verdadeira, e aquele que está em Ti, Jesus, tem a vida dentro dele. Manifesta o Teu poder, Senhor, neste lugar. Libera, Senhor, os Seus sinais e a Tua palavra sobre cada vida, em nome de Jesus. Aquilo que seja morto, ah, Senhor, traga vida, em nome de Jesus, que haja vida de Deus, que haja vida do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece
haja vida de Deus, vida de Deus. Espírito Santo do Senhor, toca no mais profundo da alma, Senhor, e nos pensamentos de todos que estão aqui. Ah, Deus, há pessoas querendo desistir, querendo desanimar. Ah, Deus, mas a vida do Senhor vai entrar nessas pessoas agora, em nome de Jesus, agora. Ah, Espírito Santo, o Senhor é poderoso para fazer aquilo que a multidão não pode. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que nem mesmo, ó Deus. Ah, Deus, aqueles que creem no Senhor pode, mas Tu és, ó Deus, o Senhor da nossa vida. Ah, Deus, nosso poder é limitado, nós somos limitados, mas o Senhor está acima de toda morte. O Senhor tem o governo sobre a morte, sobre a vida. O Senhor é Deus e é poderoso para trazer vida a esse jardim, traga vida a essas flores, Deus, que estão morrendo, que são secas. Ah, Deus, essa vida com o Senhor que está morta, traga vida, ressuscita esses ossos. Ah, em nome de Jesus, que haja vida nesses ossos, que haja vida de Deus, que haja vida do Senhor Deus, que haja vida do Pai, que haja vida de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há impedimentos, porque o Senhor joga por terra, Pai, todo impedimento, toda barreira, toda incredulidade, toda falta de fé, toda cadeia, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, Tu és o Deus que surpreende. De repente, aquela mulher, ela achou que ia enterrar o seu filho, mas no caminho dela apareceu o Senhor. E o Senhor nessa manhã está diante de nós. Nós estamos diante do Senhor. E a história daquela mulher foi mudada, Deus. O Senhor mudou a história daquela mulher, como mudou a nossa história nessa manhã também, da nossa vida. Porque de repente, o Senhor se compadeceu dela. E o milagre do Senhor chegou. Deus, que nós venhamos nos alegrar e confiar no Senhor, porque o nosso choro pode estar prestes a cessar. Porque o Senhor é o Deus que nos vê. Ainda que nós não vejamos o Senhor, ainda que nossos olhos sejam limitados, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Oh Deus, Tu és poderoso. Levante sua mão para o céu, querido. Comece a adorar o Senhor e engrandecer aquele que vive. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que as águas do Senhor, querido, continuem fluindo através de você, através da sua vida. Que a esperança do Senhor já chegou em você. Creia nisso, saia daqui com essa palavra. Não permite que nada lá fora roube essa palavra da sua vida. Porque aqui Deus trouxe esperança. Mas pode ser, não estou dizendo que vai, mas pode ser que você encontre alguém que queira matar e roubar a sua esperança. Não deixe que isso aconteça, porque você conhece o Deus que você serve, e você sabe quem Ele é, você já se encontrou com Ele, e Ele já fez na sua vida, e ninguém pode apagar, e nem desfazer aquilo que Ele já fez. Amém? Vamos receber o pastor Celso dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Será que você pode levantar sua mão e glorificar a Deus e dizer aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Toda glória e honra ao teu nome para sempre. Você mexeu comigo com essa palavra. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amados, que palavra abençoada vindo de Deus. Essa palavra tocou-me profundamente, porque eu tenho grande experiência neste sentido que a pastora Raquel pregou aqui. Porque um dia eu cheguei na minha casa e subi a escada, encontrei a minha esposa caída, morta. De repente, sem sentir nada. Saí, quando cheguei,
estava morta. Certo dia, o meu filho até trabalhava em 2 lugares, era trabalhador, esteve aqui ajudando o pastor Roberto, internou para tirar uma pedra na vesícula, o médico me garantiu vida para ele, eu recebi a notícia de morte. É difícil a pessoa suportar essa dor. É luto, é luta. Da minha esposa, eu sofri 3 anos e meio pela falta dela. Como faz falta? Especialmente quando se vive bem, como eu vivia. Ela falou de ressurreição de Jesus. Eu estava em Belo Horizonte, pastora, e correndo lá onde eu trabalhava, fazendo uma corridinha, de repente senti mal, fui para a enfermaria, caí. Sabe o que eu vi? Só escuridão. E fui levado para o hospital. Quando eu cheguei lá, que eles me pegaram na ambulância, me colocaram na maca, eu comecei a respirar outra vez. O médico que tinha me acompanhado falou: você quer me matar do coração? Para mim, você tinha ido. Mas eu vi só escuro, não vi nada. É a experiência que eu tenho. Certo dia, eu estava numa igreja, fazendo até um congresso. Fui para casa, tive um sonho, onde todo mundo da minha igreja foi arrebatado e só eu fiquei. Olha que sufoco, que luta que eu tive. E não conseguia acordar, sofrendo e não conseguia acordar. E quando eu acordei, eu parecia que eu entrei num mar de rosa. Foi uma alegria. Então, essa palavra que a pastora pregou aqui, é uma palavra que nós temos que guardar no coração e nos apegar nesse Jesus cada dia mais, porque o principal atributo de Jesus é o amor. E Ele nos guarda para que um dia nós possamos estar com Ele. Amados, os dias são maus. A palavra está se cumprindo. E para que nós possamos ter essa vida eterna, nós precisamos estar firme com Jesus. Cada dia mais. E essa palavra nos orienta a nos aproximar mais de Deus. Amém? Bem, vamos finalizar o nosso culto. Vamos orar pela família, agradecendo a Deus pela tua presença aqui nesta manhã, em adoração a Deus, na busca dessa vida eterna. Vamos pedir ao Senhor que segure nas nossas mãos, porque as nossas mãos são fracas, mas a dele é forte, e Ele pode nos garantir a nossa presença sempre com Ele. Vamos nos revestir de poder, nós e a nossa casa, para que nós possamos seguir o caminho que Ele nos mostra a cada dia. Porque Ele é o caminho, somente Ele é o caminho. Amém? Senhor, estenda as mãos para a sua casa. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos na tua presença. E em adoração a ti, Senhor, nós te pedimos, estenda as suas mãos, Senhor, sobre a nossa família. Pai, tantas famílias neste momento gemem e choram. Mas o Senhor é o Deus que nos consola, é o Deus que nos
Guarda, Senhor, e nós temos no coração a Tua palavra, Senhor, que nos traz esperança, que o justo viverá pela fé. Então, Senhor, visita, Senhor, cada um dos nossos entes queridos. Visita, Senhor, a nossa família e guarda, Senhor, para que nós todos possamos Te servir. Ó Pai, restaura, resgata, Senhor, para a Tua casa, Senhor, aqueles dos nossos que ainda não Te conhecem. Ó Senhor, abençoa aqueles, Senhor, que estão presos, Senhor, na algema do Satanás, mas o Senhor é poderoso para libertar, para curar, Senhor, para trazer a Tua presença, Senhor, e estar conosco, Senhor, aonde nós estamos. Então, Senhor, nós confiamos em Ti e guardamos, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus eu peço, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu agradeço. Amém. Glórias a Deus. Todos estão abençoados? Então vamos retornar aos nossos lares em nome de Jesus, lembrando-se que logo às 19 horas nós estaremos aqui novamente reunidos na presença de Deus para buscar a presença de Deus na nossa vida. Segunda-feira, às 19h30, estaremos aqui orando em nome de Jesus. Terça-feira, a pastora está trazendo uma palavra abençoada aqui para a nossa vida. Quinta é a reunião lá na fazenda. Quarta-feira é a escola aqui de líderes que grupo de crescimento aqui na igreja, e os nossos trabalhos são a semana inteira, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, e abençoa. Leva-nos em instantes, guarda, Senhor, de tudo que não procede de Ti, Senhor, para que nós sejamos bem-sucedidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus vivo caia sobre essas mãos que se apontam para o céu. Em nome de Jesus eu peço. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Vamos, que o Senhor nos guarde e nos leve em paz. Amém. Bom dia, igreja.